Hoje a gente vai falar do capítulo 5, né, uma parte do capítulo 5, que é Justiça das Aflições. Não tem, nesse mundo de meu Deus, um ser humano que já não se perguntou, por que eu? Por que tudo isso está acontecendo comigo? Será que Deus está de marcação comigo? Será que Ele virou as costas para mim? Em algum momento da nossa vida, nós nos questionamos. E normalmente, óbvio, é naquele momento em que nós estamos sofrendo muito. Só que Deus não se deixa levar pelo nosso deslize. Porque para tudo tem uma explicação, né? As nossas aflições, elas podem não ser de agora. Aliás, não são de agora, né? Então a gente, assim, por não lembrar do passado, isso é uma bênção que nós não temos noção hoje do tamanho dela, né? Nós temos essa bênção de não lembrarmos do nosso passado. Hoje, se a gente deita a cabeça no travesseiro e lembra de um deslize que tivemos, a gente tem vergonha, a gente sente constrangimento e fala, como é que eu tive coragem de fazer isso um dia na minha vida? Qualquer coisa. Ou, sei lá, falar mal do chefe, responder para a mãe e para o pai, qualquer coisa. E aí a maturidade vai chegando, a gente vai lembrando e pensa, como que eu tive coragem de fazer isso? Isso porque a gente lembra de coisas mínimas desta vida. Imagina a gente lembrando de coisas de um passado lá atrás, em que éramos mais rudes, em que não tínhamos conhecimento, em que matar ou morrer era a mesma coisa, entre aprontar para alguém. Nós não tínhamos conhecimento. Ou pelo menos nós não tínhamos como pensar. Nós não queríamos pensar. É fácil viver. Eu não sabia. Só que aquela centelha divina está dentro de nós. O certo e o errado, a gente sabe. Sempre soube. E aí a gente opta pelo errado por comodismo. Na outra eu pago. Não. Então, na outra, a gente vem com estas benditas aflições e ainda tem a coragem de questionar Deus. Então, nada mais nossas aflições nada mais são do que coisas que fizemos num passado, e aí a gente acordou quando desencarnou, e aí a gente sentiu muito arrependimento, constrangimento, vergonha e tudo mais, e a gente implorou por uma segunda chance, para poder pagar uma parte daquilo que a gente aprontou. E aí tem todo um planejamento reencarnatório, e aí viemos. Só que aí o esquecimento é fundamental, porque a nossa experiência tem que ser do coração, e não a base de troca. Eu fiz, então nessa eu vou ser bonzinho. Eu fiz? Não, tem que ser do coração. Por quê? Porque a reforma íntima é a reforma do coração, é a reforma do sentimento. Então a gente vem, não lembra, mas tem sempre algo dentro de nós que nos desperta. Mas mais uma vez a gente optou pelo comodismo. Mais uma vez a gente desencarna, se arrepende. Agora vai. Não vai. Até que chegou o nosso momento aqui. E é isso que nós estamos vivendo hoje. Só que a vida é um aprendizado, é uma escola. A gente está no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano. Mas para passar de um ano para o outro, a gente tem que prestar provas. E quais são as provas? As provas
são exatamente essas aflições que estamos vivendo. Ou seja, aquilo que aprontamos lá, nós temos que reparar aqui. São as nossas provas. E olha, a maioria das vezes, elas não são tão pesadas como nós as praticamos no passado. Pela misericórdia de Deus, existe aquele ditado que diz: Deus não dá um fardo mais pesado do que a gente pode carregar. Então, as nossas provas, elas vêm um pouco mais amenas, para que a gente não sucumba. Estas provas são as aflições que passamos no nosso presente. Então, toda vez que a gente tiver que, oh meu Deus, vamos parar e pensar, oh meu Deus, eu fiz, alguma coisa eu fiz. A gente não precisa ir num guru, ir lá na cartomante, lá não sei aonde, saber, eu quero saber o meu passado, o que eu fiz? Não. Se autoavalie. Quais são as nossas dificuldades, nossos vícios, nossos defeitos? Quais são? Sabemos. Se sabemos. Então, diante disso, não é difícil, né? Por exemplo, se hoje eu vim, não sei, eu só um exemplo que eu estou dando. Se hoje eu sou ciumenta, possessiva, eu não sou, viu, gente, pelo amor de Deus. Eu sou ciumenta, possessiva, torno a vida do meu marido um inferno, dos meus filhos. Nem filho eu tenho, mas é exemplo. E aí eu sou essa pessoa, tal, torno a vida de todo mundo. Mas ao mesmo tempo eu tenho um filho que não me suporta, que não me quer. Cara, é só juntar 2 mais 2. Será que eu não, com toda a minha possessão, com tudo que eu sou hoje, eu não fui a causa, através desse meu defeito, desse meu vício, será que eu não fui a causa da desgraça desse filho, que veio como filho para a gente poder se entender? Isso é a justiça de Deus. Ele está colocando no nosso caminho pessoas difíceis, para a gente quebrar esse ciclo e nos tornarmos irmãos, amigos. Então, as aflições que a gente vive, a gente precisa ter esse entendimento para não reclamar. Esses dias eu estava vendo, a gente recebe assim um monte, é uma coisa impressionante, coisinhas que a gente recebe, né? Porque eu sigo alguns grupos espíritas no Facebook e tal, então vem aquelas frases e tal, e veio uma que me marcou tanto, que eu achei muito legal, que cabe aqui. Por isso que fala assim: para cada reclamação, lembre de 2 bênçãos que você recebeu de Deus. Então, quando a gente for reclamar a Deus, não, vamos agradecer. Por quê? Porque estamos tendo mais uma oportunidade nós estamos tendo de rever a nossa vida, de rever conceitos que a gente vem trazendo de muitas encarnações. Preconceitos. Coisas que estão enraigadas em nós, que são a causa das nossas aflições. Então, quem causou as aflições que hoje vivemos? Lamento informar, mas somos nós mesmos. Não foi o vizinho, não foi a mãe, não foi o pai, não foi o colega de trabalho, fomos nós. Por quê? Porque temos uma coisa, né? Não leva o desaforo para casa. Bateu, levou. Não gosto daquela pessoa. Vamos inverter isso, vamos inverter esse botão. O que a pessoa fez? Deixa quieto. A gente tem um trabalho mediúnico que vem espíritos com muita sede de vingança, muita raiva, muito ódio. O que a gente fala? Olha, deixa para lá. A vida toma conta, a vida se encarrega. Não faça justiça com as próprias mãos. A vida se encarrega. Deixa quieto. Confia na justiça de Deus.
Porque só Ele pode fazer justiça. O que a gente faz não é justiça, é vingança. E afunda, afunda, afunda. Então, se a gente falar isso para aquele irmãozinho, por que não olhar no espelho e falar para a gente? Né? Eu falo isso por mim. Então, quando cai a ficha, você fala, pô, então quando eu falo para ele e não falo para mim, eu sou hipócrita. E o espírita não é hipócrita, o espírita é ele. Então, vamos lá, a gente está aqui, está ouvindo, está lendo, está fazendo curso, quem não fez, lá vai o convite, está lendo, está assistindo palestra em tudo que é canto, a gente está buscando. E é fácil perceber que a gente está buscando, porque quando a gente entra em algum canal espírita, está lá quantas visualizações, quantos seguidores. É absurdo, o número é alto. Nosso aqui, nosso humilde canal. Começou em novembro, né, Ricardo? Novembro, dezembro, já está com 100 seguidores. Então, as pessoas estão buscando. Vamos buscar com conhecimento. Vamos deixar a reclamação lá embaixo, ou pisar nela e deixar lá. E não vamos questionar Deus, porque Deus não nos abandonou e nunca nos abandonará. Só que quem pediu as aflições somos nós. E a justiça de Deus permite que paguemos estas aflições de acordo com o que podemos aguentar. Até isso Deus pensa. Até isso. A gente, às vezes, nos livros, a gente lê muito que quando a pessoa desencarna, ela quer logo, ela quer pagar as dívidas, porque está envergonhada, porque está constrangida, porque falhou de novo, eu quero outra oportunidade, eu quero. Não é assim que funciona. Tem todo um planejamento. E quando a gente fala, eu quero pagar isso, tem sempre um anjinho que fala, não, porque você não vai conseguir. E isso é fato. Quantas vezes em dezembro, né, do dia 31 para o dia 1º, a gente... Esse ano eu vou combater o meu egoísmo, a minha vaidade, a minha não sei o quê. Esse ano eu vou emagrecer, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. Esse ano tem uma lista. Aí chega lá no outro 31, a gente vai ver a listinha. A gente não conseguiu quase nada. Então, de que adiantou? Só criou expectativa. Então, sempre tem um irmão querido que nos fala assim, não, você não vai conseguir, vai até esse ponto. E aí a gente consegue. Se a gente tiver perseverança, se a gente estudar, se a gente souber o que estamos fazendo aqui, se a gente entender os desígnios de Deus com relação a nós, se nós nos conhecermos. Porque a partir do momento que nós nos conhecemos, nós sabemos quem somos e do que somos capazes de fazer, ou melhor, do que fomos capazes de fazer. E aí a gente passa a ter um entendimento muito melhor da nossa vida atual. E as aflições passam a ser não fardos, mas experiências positivas que nos levam a uma evolução. Então vamos parar e pensar. Estamos numa fase boa? Graças a Deus. Mas eu vou pegar a frase que a minha avó falava sempre. Quando a gente estava bem, ela falava assim, não esqueçam, uma fase boa é o preparo para uma fase difícil. Então aproveita bem sua fase boa. Acumule energia, acumule coisa boa, acumule tudo, durma bem. Faça o melhor por você. Para você ter energia, para você saber lidar com uma fase não tão boa, que certamente virá. E era batata, a gente falava lá, brincava que lá veio as pragas, né? Porque era batata, era fase boa e fase ruim. Mas era isso, é conhecimento, sabedoria, né? Então, o que temos que saber? Conhecermos a nós mesmos. Não estava lá na Bíblia, não está escrito assim? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Então, conheceremos a nossa verdade, para que nós nos libertemos, encaremos a nossa vida com mais otimismo, esperança, sem reclamar.
e pensando, Deus nos dá tantas experiências. Essa é a única vida que temos? Imagina. Nunca, em tempo algum. A gente não sabe quantas vidas tivemos lá atrás. A gente não sabe se estávamos jogando pedra na cruz. E é melhor não saber, porque é desanimador ter a certeza de que estávamos lá e ainda estamos aqui. Então, tá vendo como é melhor não saber? Vamos viver o hoje. E também não vamos viver de um passado. O passado não nos leva a nada. Aliás, esse é um tema de uma próxima preleção que eu quero fazer, né? Sobre o ontem, o hoje e o amanhã. Então, quando a gente vive muito no ontem, a gente esquece o hoje. E quando a gente vive muito no amanhã, a gente deixa passar momentos que a gente precisa para o nosso aprendizado. Então, é o hoje. Ademais, a gente não sabe se amanhã estaremos aqui, não é? Vamos fazer planos. Vem aí uma coisa e nos leva. E aí? Então, hoje é o dia mais importante da nossa vida. Vamos viver o hoje com esperança, com fé e certeza de que Deus está no comando de tudo. Tudo. E tudo está onde tem que estar. Às vezes a gente reclama, que nem, comenta assim com o doutor Fritz no domingo. Ai, doutor, tá difícil. Ele, filha, tá tudo certo. Se você confia em Deus, você não reclama. Opa, obrigado. Obrigado pela dica. Às vezes também a gente tem algum mentor que vem e fala assim, ai, vai demorar muito para passar tudo isso. Nem começou. Eles ainda brincam. Por quê? Porque já está sério demais. Está muito pesado. E para que a gente vai contribuir com esse peso? Para a gente contribuir ainda mais com o nosso peso pessoal? Não, vamos aliviar isso. Vamos aliviar. Vamos cantar. Ah, é doida. Imagina, vai cantar com essa crise que está. Tá bom, se eu cantar ou não cantar, a crise vai estar aí. Se eu colocar flores na minha casa, a crise vai estar aí. Mas a minha casa vai estar com as energias renovadas. Se eu começar a ouvir preleções, palestras no YouTube, se eu começar a ler essas obras maravilhosas que tem, pode não melhorar a crise, mas melhorar a minha crise interior. E se melhorar a minha crise interior, eu estou mudando de faixa de vibração. Eu estou ajudando o planeta. Desse tamanhinho a minha ajuda, mas ela é. Então, olha só. E as minhas aflições não vão parecer nada diante das aflições do mundo. Ou alguém aqui tem dúvida que estamos numa condição muito melhor do que quem mora em Israel, do que quem mora na Ucrânia. Gente, somos abençoados. Ah, não tá bom. Ah, o governo isso. Ah, os políticos aquilo. Tá bom. Todo mundo sabe que sempre foi assim e que está piorando. Mas para melhorar, precisa piorar. Também isso era uma frase que a minha avó falava sempre. Então, vamos melhorar nossas aflições. As nossas aflições. Se possível, vamos ajudar o nosso próximo nas aflições deles. Vamos estender a mão para quem vem buscar. Vamos dar o nosso ombro para quem quer chorar. De repente, alguém chega para a gente e fala, você não sabe o que me aconteceu. Aconteceu isso. É? Aí você vai ficando desse tamanhinho. Acabou de reclamar que eu estou com um problema enorme. Quando a pessoa vem e conta o problema dela para você, fala, deixa ele do ladinho, vai. Vou tentar ajudar. Eu aprendi isso de domingo aqui. De domingo aqui, que eu circulo aqui, eu ando aqui mais que Moisés no deserto. Vou falar com um aqui, vou falar com outro ali. Por que eu fiz isso? Porque começaram a me procurar e eu comecei a ouvir. E eu falava assim, nossa, mas eu preciso ajudar. Eu preciso lá ajudar na frente. Eu preciso ir no encaminhamento. Peraí, eu não preciso nada disso. Eu só preciso dar o meu ouvido e o meu ombro. E aí, milagre, a minha vida parece que ficou melhor.
E eu agradeço cada um de domingo que me procura para conversar. Porque me faz pensar que eu não tenho problema. Eu não tenho, pelo menos, o problema do tamanho que eu imaginava que era. Então, vamos abrir o coração, vamos abrir a mente, vamos pedir a Deus todas as manhãs que estejamos atentos a quem nos procura. Que não somos o centro do universo. E que as nossas aflições fomos nós mesmos que causamos. Mas como nós as causamos, nós podemos minimizá-las através da nossa doação. Graças a Deus que nós temos uma doutrina que nos dá tanto entendimento. Graças a Deus que essa doutrina nos dá esperança. Porque hoje, eu estou para dizer que a gente precisa muito mais de esperança do que de dinheiro. Né? Senão, não teria tanto suicídio como está tendo. Tanta depressão, tanta crise de ansiedade, tanto desespero nos olhos das pessoas. Então, nós estamos precisando de esperança. Sem esquecer, a gente não deve esquecer que a esperança é a última que morre, né? Então, a gente se alia a ela, que aí, né? Se ela é a última, a gente vai ser a penúltima, né? Brincadeiras à parte, mas vamos avaliar o nosso papel no mundo, né? Ainda, a gente não precisa avaliar o nosso papel no mundo, no nosso mundo. Quem na nossa família precisa de nós? Quem no nosso trabalho a gente pode ajudar? Quem no centro a gente pode sentar do lado e bater um papo? Enquanto o Léo não canta. Porque depois vem o Léo cantar e a gente só quer alegria. Então, atenção, antenas. E aí as nossas aflições nós vamos trabalhando da melhor forma possível.